Ao ver que todo o dinheiro havia sumido da conta, li a mensagem do meu marido. Quero ver você se virar sem nada. Achando que não me restava nada, fui para a casa dos meus pais. À noite, um vizinho trouxe a chave de um cofre bancário e disse que meu pai já sabia que meu marido me roubaria. Naquela mesma noite me tornei milionária. Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Desejamos a todos uma boa audição. Larissa acordou com o silêncio. Não com o despertador, não com o barulho lá fora, com o silêncio mesmo denso e errado, daquele tipo que só existe quando algo familiar desaparece de casa. Por 14 anos seguidos, às 6h30 da manhã, Roberto chacoalhava na cozinha, batia à porta do armário ao pegar a cafeteira, ligava o rádio em alguma estação de notícias intermináveis e resmungava quando o café transbordava no fogão. Larissa tinha se acostumado tanto com esses sons que eles viraram parte da manhã, como o amanhecer por trás das cortinas, como o rangido do assoalho velho no corredor. Mas hoje, nada. O apartamento estava vazio e ecoante, como se não tivessem retirado uma pessoa, mas toda uma camada da vida. Ela ficou deitada por mais 1 minuto, olhando para o teto. Depois, estendeu a mão até a mesinha de cabeceira e pegou o celular. A tela iluminou uma mensagem de Roberto. Quero ver você se virar sem nada. Larissa leu, piscou os olhos, leu de novo. Às vezes as palavras parecem conhecidas, as letras são familiares, mas o sentido não se forma, como se alguém as tivesse embaralhado de propósito. Ela releu pela 3ª vez, devagar, sílaba por sílaba, e só então compreendeu. Não o sentido em si, a entonação. Ouviu as palavras na voz dele, condescendente, levemente irônica, aquela mesma voz com que nos últimos anos ele falava com ela sobre dinheiro. Os dedos, por conta própria, abriram o aplicativo do banco. Conta conjunta, 0. Conta poupança, 0. Larissa ia passando as telas, como se em algum lugar fosse encontrar um erro, uma falha do sistema, uma pane técnica. No cartão que Roberto, brincando, chamava de a reservinha da boba, restavam R$ 342. Ela gravou esse número para sempre, porque nele parou tudo, como o ponteiro de um relógio quebrado. Larissa se levantou e foi ao corredor. Os sapatos dele, aqueles marrons que ela tinha mandado consertar no mês anterior, haviam sumido. O casaco não estava no cabide. No banheiro, faltavam o barbeador, a escova de dente, a água de colônia que sempre ficava na prateleira da esquerda. Ela abriu o guarda-roupa no quarto. O lado dele estava vazio. Só os cabides nus balançavam na barra, como se acenassem para ela. Sim, tudo certo. Ele foi embora. Não foi imaginação. O travesseiro do lado dele estava perfeitamente liso. Portanto, não tinha dormido lá. Portanto, havia arrumado as coisas na noite anterior, enquanto ela cumpria seu plantão no posto de saúde, aplicando soro, medindo pressão, acalmando a vovozinha do quarto 6, que tinha medo de injeção. Enquanto Larissa trabalhava, Roberto percorria o apartamento com uma mala, apagando metodicamente os rastros de sua presença. Metódico, cuidadoso, como um contador fechando o período de balanço. Ela discou o número dele. Toques longos um após o outro. E silêncio. Discou de novo e mais uma vez. Na 6ª tentativa ele atendeu, com a voz de quem foi interrompido no meio de algo agradável. Larissa, o que você quer? Eu já escrevi. Acabou. Roberto, o que significa se vire sozinha? Cadê o dinheiro? Ela se esforçava para falar com calma, mas a voz tremia nas consoantes. O dinheiro é meu. Eu ganhei. Eu levei. Você ficou pendurada no meu pescoço por 14 anos. Já é hora de crescer. Eu trabalhava tanto quanto você. Sou técnica de enfermagem. Todos os dias eu... Você é técnica de enfermagem ganhando cerca de um salário mínimo e meio. Ele interrompeu. E eu sou analista financeiro. Sinta a diferença, como se diz. Acabou. Estou ocupado. Toque curto. Larissa ainda ficou um bom tempo com o aparelho junto ao ouvido, parada no meio do corredor de camisola, ouvindo o silêncio morto no alto-falante.
Lá fora transcorria uma terça-feira comum. Os vizinhos do andar de cima arrastavam cadeiras. No pátio, o cachorro de alguém latia. Na frente do prédio, um carro dava a partida. O mundo não percebeu que o teto havia desabado sobre ela. Ela voltou para a cozinha. No piloto automático, colocou a chaleira para ferver. Enquanto a água aquecia, abriu a geladeira, meio vazia, os restos da sopa de ontem na prateleira de baixo, uma embalagem de manteiga e 3 ovos. Roberto nunca comprava mantimentos. Ele transferia para ela uma vez por semana um valor fixo para as despesas da casa e conferia os recibos. Uma vez, Larissa comprou um queijo mais caro do que o habitual. E Roberto passou a noite inteira explicando a diferença entre gastos razoáveis e desperdício irresponsável. Ela ficou de pé à pia lavando a louça, acenando com a cabeça em silêncio, enquanto por dentro ardia de vergonha, embora não houvesse absolutamente nada de que se envergonhar. Quando tudo havia começado, Larissa tentava se lembrar e não conseguia encontrar o ponto exato. Nos primeiros anos, Roberto era diferente, ou assim lhe parecia. Trazia flores nas sextas-feiras, levava ao cinema nas sessões da noite. Dizia que ela era seu porto tranquilo, sua válvula de escape depois das batalhas do trabalho. Depois as flores foram aparecendo cada vez mais raramente. O cinema foi substituído por séries no sofá, e o porto tranquilo, silenciosamente, se tornou um terror tranquilo. Ele disse isso uma vez ao telefone, conversando com algum amigo, sem saber que Larissa ouvia da cozinha. Ela não disse nada naquela época. Ela sempre ficava em silêncio. Foi o que a mãe ensinou. Família é trabalho, minha filha. Aguente. E tudo vai se arrumar. Larissa aguentou. Arrumar não deu tempo. A chaleira estalou. Ela despejou água fervente na xícara, esquecendo de colocar o chá. Olhou para a água transparente e sorriu de canto. Assim estava seu chá agora, vazio, como a conta no banco. R$ 342, 18 dias até o pagamento. Ao meio-dia, Larissa arrumou uma bolsa e foi para o interior. Indo, se for pensar bem, não havia nenhum lugar especial. As amigas estavam no trabalho, os parentes ficavam longe. E da mãe, que havia morrido 2 anos antes, restara uma casa numa pequena cidade do interior a uns 40 quilômetros da capital. Roberto a chamava de barraco. Dizia que dos pais pobres de Larissa, ela havia herdado só poeira e dor de cabeça com a papelada. Ela não discutia. Já havia desaprendido a discutir. O ônibus a deixou na virada do caminho, o resto a pé pela estrada de terra, passando pelas cercas de madeira, pelos quintais dos vizinhos, onde sobressaíam os caules secos do ano passado. O outono havia chegado frio. A chuva tinha parado havia pouco, e a terra ainda cedia molhada sob os pés. A casa ficava no fundo do terreno, atrás de um velho pomar, térrea, com a varanda inclinada e o telhado remendado ainda em vida do pai. O portão rangeu de um jeito tão familiar que a garganta de Larissa apertou. Por dentro cheirava a umidade e a algo inegavelmente materno, talvez a naftalina do casaco no guarda-roupa, talvez as ervas que a mãe secava no parapeito. Larissa clicou o interruptor. A lâmpada piscou, acendeu fraca e a contragosto. Na cozinha estava a chaleira da mãe, com flores desbotadas no costado. As cortinas amarelaram e afrouxaram. Sobre a mesa estava a toalha bordada em ponto cruz pela mãe nas noites de inverno. Larissa se lembrava de ter ficado sentada ali do lado, passando as linhas. Ela se sentou no banquinho, colocou as mãos sobre a mesa e chorou. Não em voz alta, não aos soluços. Baixinho como choram as mulheres adultas, que sabem que ninguém vai ouvir nem virá fazer carinho na cabeça. Ela não chorava pelo dinheiro, embora ter ficado sem um centavo numa única manhã fosse assustador. Chorava pela profundidade e pela duração do engano. 14 anos ao lado de um homem que a olhava e via um item de despesa. 14 anos de paciência, que a mãe chamava de virtude e que na verdade era apenas hábito. Lá fora anoiteceu. Uma chuva miúda começou a bater no vidro. Larissa enxugou o rosto, tirou do armário o cobertor da mãe,
áspero, xadrez, cheirando a vida de antes, e se deitou no velho sofá. As molas rangeram em lamento. Na cabeça giravam números: R$ 342, 18 dias até o pagamento, as contas em atraso da casa, os mantimentos. Havia alguma coisa na despensa, a mãe sempre mantinha reservas. E o silêncio, uma solidão completa, absoluta, ensurdecedora. A batida na porta soou por volta das 6 da tarde. Larissa estremeceu, ergueu-se do sofá. Não esperava ninguém e não havia dito a ninguém que viria. Com cuidado foi até a janela, afastou a beira da cortina. Na varanda estava um homem baixo e robusto, de uns 70 anos, com um casaco surrado, botas de borracha e um boné puxado sobre a testa. Larissa o reconheceu imediatamente. Seu Antônio, o vizinho a 2 casas de distância, que tinha sido amigo do pai nos últimos 30 anos. Juntos iam pescar, juntos consertavam a cerca, juntos ficavam sentados nos bancos à noite discutindo notícias e reclamando do tempo. Larissa, abre. A voz dele era rouca, mas suave. Vi que a luz acendeu. Então chegou. Então é hora. Larissa abriu a porta. Seu Antônio entrou, tirou o boné, olhou ao redor. O olhar demorou nos cantos empoeirados, na lâmpada fraca, no silêncio pesado da casa. Faz tempo que ninguém vinha aqui, disse ele e suspirou. Mas não tem problema, a casa é sólida, vai resistir, assim como você, Larissa. Seu Antônio, o que quer dizer é hora? Larissa não entendia. Ele se sentou à mesa na frente dela, abriu o casaco e enfiou a mão no bolso interno. Tirou uma chave plana de latão, velha, gasta, com um número gravado na cabeça. Seu pai me deu esta chave 2 meses antes de morrer, começou seu Antônio, colocando a chave sobre a mesa ao lado da chaleira da mãe. Me chamou uma noite, me sentou nessa mesma cadeira, serviu chá e disse: Antônio, você é meu único amigo de verdade. Tenho um pedido para você pelo resto da vida. Esta chave é para minha filha, mas só entregue em um caso, se o marido dela a deixar sem um centavo, não antes. Se eles estiverem bem, que a chave fique com você para sempre. E Larissa nunca vai saber que ela existe. Larissa olhava para a chave e não conseguia fazer o braço se estender. O pequeno objeto de latão estava sobre a toalha de mesa e parecia implausavelmente pesado. Mais pesado do que todo aquele longo e interminável dia. Liguei para você de manhã, continuou seu Antônio. Você não atendia. Então liguei para o fixo. No apartamento da capital, ninguém pegou. Liguei de novo à noite, silêncio. E depois vi a luz acesa aqui e entendi. Chegou sozinha. Então aconteceu. Então o pai tinha razão. Razão em quê? O velho fez uma pausa. Esfregou a palma no joelho, um hábito de quando trabalhava na construção. Seu João sempre enxergou Roberto de ponta a ponta. Me dizia: Antônio, esse rapaz olha para minha filha como um contador olhando para o balanço, calculando o que pode tirar e estimando quando dar o calote. Mas não vou me meter. Inútil. Ela apaixonada não vai ouvir. Só vou estender uma rede para amortizar a queda, quieto, sem escândalo, do meu jeito. Foi exatamente isso que disse. Larissa engoliu em seco. O pai, um engenheiro calmo que havia trabalhado a vida toda na mesma fábrica, usava o mesmo casaco por 10 anos e nunca levantava a voz. Via o que ela se recusava a enxergar. E em vez de reproches, em vez de eu avisei, em vez de brigas com o marido à mesa de festa, ele simplesmente, em silêncio, fez o que podia. Seu Antônio empurrou a chave mais perto dela. É a chave de um cofre bancário. A agência fica na Rua da Esperança, cofre número 116. Lá tem tudo: dinheiro, documentos e uma carta para você. Seu pai disse que você vai entender. Larissa finalmente pegou a chave. Ela estava quente. Do bolso do velho, de 30 anos de amizade, do amor de um pai que, como se constatou, não havia acabado com o último batimento do coração. Larissa apertou a chave na palma e a pressionou contra o peito. Seu Antônio, ela sussurrou. Por que ele não me disse isso em vida? Diretamente? E você teria ouvido?
Seu Antônio a olhou de frente, sem pena, mas com compreensão. Ele tentou. Uma vez no seu aniversário, 3 anos atrás. Lembra? Larissa lembrava. O pai a tinha levado para a cozinha e começado a dizer alguma coisa sobre Roberto. E ela o interrompeu. Pai, não se meta na nossa família. Ele ficou em silêncio, acenou com a cabeça e não voltou mais ao assunto. Nunca mais. Ele não se magoou, disse seu Antônio, como se lesse os pensamentos dela. Ele simplesmente entendeu que palavras não chegavam lá, e fez diferente. O velho se levantou, colocou o boné, abotoou o casaco. Você vai ao banco amanhã, agora vá comer. Minha mulher fez salgadinhos, eu trago. E não discuta. Está escrito na sua cara que você não colocou nada na boca desde manhã. Ele foi embora. E Larissa ficou à mesa com a chave de latão numerada na mão. Lá fora a chuva tinha virado garoa, e as gotas escorregavam pelo vidro em trilhas lentas. Ela olhava para a chaleira da mãe, para a toalha bordada, para a fotografia na parede. Pai e mãe, jovens na varanda dessa mesma casa, com aquelas expressões de quem tem a vida toda pela frente. 20 minutos depois, seu Antônio voltou com um prato de salgadinhos coberto com um pano de prato. Os salgadinhos eram de repolho, quentinhos, e deles exalava aquele cheiro que só tem o cuidado alheio, simples e incondicional. Larissa mordeu, mastigou, e só então percebeu o quão desesperadamente estava com fome. À noite, ela não dormiu. Ficou deitada no escuro sob o cobertor da mãe, ouvindo o gemido da velha casa, o vento sacudindo as venezianas, e pensava no pai. Quieto, discreto, 10 anos com o mesmo casaco, e ao mesmo tempo enxergava as pessoas de ponta a ponta, planejava anos à frente e sabia amar de um jeito que esse amor funcionava mesmo depois da morte. A chave estava debaixo do travesseiro, e Larissa às vezes a tocava com a ponta dos dedos, só para ter certeza de que era real. De manhã Larissa levantou ainda no escuro. Não tinha conseguido dormir direito. Fragmentos de pensamentos se misturavam a fragmentos de sonhos. E já de madrugada ela simplesmente ficou com os olhos abertos, ouvindo os pássaros acordarem do outro lado da parede. Levantou, lavou o rosto com água fria da torneira. O aquecedor ela não tinha ligado na véspera. Penteou-se diante do espelho da mãe no corredor. O espelho era velho, com manchas opacas nas bordas, e o rosto nele parecia estranho. Olheiras, cantos dos lábios caídos, uma ruga entre as sobrancelhas que antes não existia. Ou existia, mas Larissa não notava. Ela vestiu a única blusa decente que havia trazido do apartamento da capital, abotoou o casaco, enfiou a chave no bolso bem fundo até a costura e saiu. A manhã estava cinzenta e úmida. A terra, depois da chuva da véspera, cedia sob os pés. Na calçada da casa de seu Antônio havia luz na janela da cozinha. O velho acordava com o alvorecer, hábito dos tempos de fábrica. Larissa não entrou, só acenou com a mão por via das dúvidas, caso ele estivesse olhando pela janela. Até a capital foi de ônibus, depois pegou um micro-ônibus. No micro-ônibus cheirava a gasolina e ao bolinho de alguém. A mulher no assento ao lado falava ao telefone, discutindo o preço da batata. Um dia comum, uma cidade comum, pessoas comuns, cuja vida não havia virado do avesso numa única manhã. A agência do banco na Rua da Esperança era exatamente como ela havia imaginado. Pequena, antiquada, daquelas que ainda se lembram de longas filas, porta de vidro, cadeiras de plástico na sala de espera, capacho na entrada. Atrás do balcão havia uma mulher de uns 45 anos com colete de farda e um rosto cansado, mas educado. Larissa se aproximou, colocou no balcão o documento de identidade e a chave. As mãos tremiam visivelmente e ela as escondeu embaixo do guichê para não se trair. Cofre 116, disse ela. Sou herdeira. Aqui estão os documentos. A funcionária conferiu o documento, cotejou os dados, ligou para algum número interno. Por uns 10 minutos, Larissa ficou sentada numa cadeira de plástico, olhando para um cartaz com propaganda de um plano financeiro chamado Felicidade em Família. Um casal perfeito, 2 filhos, um Golden Retriever. Uma imagem ideal
que dava um leve enjoo. Por fim, a levaram para baixo, ao cofre. Porta pesada, fileiras de caixas de metal, cheiro de metal e frescor. O cofre 116, médio, nem pequeno nem grande. O funcionário inseriu a chave do banco. Larissa, a sua. 2 voltas. Um clique. Dentro havia 3 itens. Um envelope lacrado de papel grosso com a inscrição para a filha, em letra grande e firme do pai. Uma pasta de papelão espessa presa com um elástico e uma pasta de couro pequena amarrada com barbante. Larissa pediu uma sala separada. Deram-lhe um minúsculo escritório. Mesa, cadeira, luminária, copo d'água. Ela se sentou, colocou tudo à frente e ficou por alguns segundos apenas olhando. O envelope com a inscrição para a filha estava por cima e, pela letra do pai, cuidadosa, levemente inclinada, com um floreio característico, ardeu no nariz. Ele também assim assinava os cartões de Natal. Para a filha, de papai. Sempre para a filha, não Laricinha, não Larissa. Mas exatamente assim, solene e um pouco antiquado. Ela abriu o envelope. Dentro havia 2 folhas escritas dos 2 lados. Larissa as abriu sobre a mesa, pressionou com a palma e começou a ler. Larissa, minha querida filha, se você está lendo esta carta, é porque o Antônio cumpriu sua promessa. E porque aquele que você chama de marido finalmente mostrou seu verdadeiro rosto. Não vou dizer, eu avisei. Você não teria ouvido de qualquer forma. E não te culpo. O amor é cego, e a criação da sua mãe te ensinou a suportar. Mas agora não é mais preciso suportar. Larissa parou, respirou fundo. A lâmpada zunia acima da cabeça. Do outro lado da parede, alguém andava. Chaves tilintavam. Ela continuou. Você sabe que trabalhei a vida toda na fábrica, mas você não sabe que anos atrás, quando a fábrica foi privatizada, recebi uma participação, 3% das ações. Na época parecia papel velho, papéis com carimbos que não valiam nada. Todo mundo vendia suas cotas por uma ninharia. Quem por uma caixa de cerveja, quem por um saco de arroz, quem por dinheiro vivo em envelope. O mestre do nosso setor, o Pedrão, você se lembra dele? Vendeu seus 5% por uma geladeira usada. Ficou depois no corredor se vangloriando. Pelo menos tirei alguma coisa enquanto não levaram tudo. Eu não vendi. Me diziam, João, você é burro, pega o que te dão. A fábrica vai à falência de qualquer jeito. Pode ser que eu fosse burro, mas não aceitei. E não porque fosse mais esperto, mas porque acreditava que a fábrica sobreviveria. Trabalhei lá por 26 anos. Conhecia cada máquina, cada canto do galpão. Eu não conseguia acreditar que aquilo tudo iria para o lixo. A fábrica sobreviveu. Uma grande empresa a comprou, modernizou, expandiu, e os 3% que antes valiam uma caixa de cerveja passaram a valer um dinheiro sério. Não vendi nada. Todo ano eu recebia dividendos e eu os guardava aqui, neste cofre. Sua mãe sabia, mas ninguém. Larissa virou a folha. Os dedos estavam gelados, embora na sala fizesse calor. Clarissa, eu não juntei esse dinheiro pelo dinheiro em si. Juntei por você, para o dia que eu esperava que nunca chegasse. Mas se você está lendo isto, esse dia chegou. E você precisa saber, você não está sozinha. Você nunca esteve sozinha. Ela fechou os olhos. Ficou assim, simplesmente sentada com os olhos fechados, ouvindo o zumbido da lâmpada. Depois abriu a pasta. Dentro havia documentos cuidadosamente guardados em plásticos transparentes, cada um identificado à mão. Extratos das contas de dividendos dos últimos 15 anos. Certificado de acionista, em nome de João Ramos. Contrato de herança com firma reconhecida em cartório. Laudo atualizado de avaliação da participação. Feito 6 meses antes da morte do pai. Com carimbos, assinaturas e data. Larissa folheou até a página de resumo. 23 milhões de reais. Valor de mercado da participação de 3%, numa empresa que havia muito, deixara de ser uma fábrica moribunda e se tornara uma produção moderna e em pleno funcionamento. Abaixo, uma linha separada. Dividendos acumulados em conta especial.
R$ 4.800.000. Larissa leu o número, não compreendeu, leu de novo. 23 milhões. O valor da participação que o pai preservara por 30 anos, quando todos ao redor vendiam suas ações por ninharia. 30 anos de paciência. 30 anos de fé silenciosa numa fábrica que podia ter fechado 100 vezes, mas resistiu. Ela desviou o olhar para o copo d'água, para a parede, para suas próprias mãos, como se verificasse que não estava dormindo, que aquele pequeno escritório com a lâmpada zunindo era real, e o papel sob os dedos era real, e os números nele não eram um erro. Seu pai, o homem que usou o mesmo casaco por 30 anos, que remendava o telhado sozinho porque poupava o dinheiro do pedreiro, que nunca na vida jantou num restaurante, havia lhe deixado 23 milhões de reais. Porque não vendeu uns papéis por uma caixa de cerveja. Porque acreditava na sua fábrica e porque amava sua filha tão profundamente que se preparou para salvá-la mesmo depois de sua própria morte. Larissa ficou uns 5 minutos sem se mover. Depois respirou fundo, enxugou os olhos com o dorso da mão e abriu a pasta mais adiante. Abaixo dos documentos societários havia uma segunda pilha de papéis presa por um elástico separado. Na folha de cima, com a letra do pai, sobre o marido, para dias difíceis. Larissa desatou o elástico. As mãos ainda tremiam, mas já não de medo, de outra coisa, algo afiado, parecido com raiva, só que mais frio. Lá dentro havia extratos de transferências bancárias da conta conjunta, cópias de recibos, prints de conversas e uma declaração com firma reconhecida em cartório sobre o registro da empresa FS Consultoria Financeira, Ltda, cuja existência Larissa desconhecia completamente, mas cujo único sócio fundador e diretor era Roberto Faria Camargo, seu marido. Ela voltou à carta. Lá havia uma segunda parte, numa folha separada. Larissa, 2 anos atrás, descobri por acaso que Roberto havia aberto uma empresa em seu nome. Pedi ao Dr. Borges, lembra o advogado lá da Casa 9? Que investigasse. Constatou-se que Roberto, por meio dessa empresa, desviava dinheiro da conta conjunta de vocês. Os valores eram pequenos, entre 50 e 70 mil por mês, mas em 2 anos havia acumulado bastante. Ele fazia isso com cuidado para você não notar. Lançava como despesas empresariais, consultorias, assinaturas. Você nunca checava os extratos, não é? Eu coletei as provas e as registrei em cartório. O Dr. Borges ajudou a montar uma cronologia das transferências e tirou cópias. Se chegar ao tribunal vai ser útil. Valores, datas, dados bancários. Tudo está aqui. Larissa ia folheando as páginas. Transferências da conta conjunta para a conta da FS Consultoria Financeira. Regulares, todo dia 25 do mês ao longo de 2 anos e meio. 50 mil, 65 mil, 70 mil. Às vezes 40, provavelmente quando havia menos dinheiro na conta que o habitual. O valor total estava no rodapé, sublinhado em vermelho, R$ 1.700.000. Dinheiro que Roberto sorvia em gota a gota da família, enquanto Larissa trabalhava no posto de saúde e contava centavos para comprar shampoo. No final da carta, o pai havia escrito: "Não perdoe, Larissa, não porque eu seja mau, você sabe que não sou, mas porque o perdão nestes casos não é bondade, é fraqueza. Você é mais forte do que pensa. Eu sempre soube disso, só que antes não havia precisado provar. Agora chegou a hora. Perdoe-me por não ter conseguido te proteger desse homem, mas ao menos pude te preparar para o dia em que ele mostrasse quem é, seu pai." Larissa dobrou os papéis de volta para a pasta, devagar, folha por folha, como o pai os havia guardado. Amarrou o elástico, recolocou a carta no envelope, ficou mais 1 minuto sentada em silêncio no pequeno escritório, olhando para a parede à sua frente. Depois levantou, reuniu tudo na bolsa e saiu do banco. Lá fora brilhava o sol, o primeiro em 3 dias. Larissa parou na escada, franziu os olhos com a claridade e respirou o ar com cheiro de asfalto molhado e algo primaveril, indefinível. Por dentro,
Onde ainda ontem havia vazio e medo, subia devagar outro sentimento. Não alegria, não. Alegria ainda estava longe. Era antes uma resolução pesada e fria. Como a fundação que se concreta antes de uma construção. Ainda não há nada erguido, mas a base já existe, e nela dá para se firmar. Ela não ligou para Roberto, não ligou para as amigas, não publicou nada nas redes sociais. Em vez disso, fez o que o pai faria no lugar dela. Pegou o celular e foi procurar um advogado. A doutora Márcia Teixeira, advogada especializada em direito de família e patrimonial, atendia no terceiro andar de um centro empresarial, um prédio sem graça, espremido entre uma farmácia e uma loja de material hidráulico. Larissa subiu as escadas. O elevador não funcionava e encontrou a porta com uma plaquinha discreta. Doutora Márcia Teixeira, advogada. Por dentro era apertado, mas limpo. Mesa, 2 cadeiras para visitantes, estante com pastas até o teto, no parapeito uma violeta num vaso e uma xícara de chá frio. A doutora Márcia devia passar dos 50. Cabelo curto, óculos de armação fina, paletó escuro austero. Falava como se cada palavra custasse dinheiro. Sucinto, preciso, sem rodeios. Ouviu Larissa sem interromper. Depois pegou a pasta com os documentos e ficou 20 minutos examinando-a em silêncio, fazendo anotações nas margens com um marcador amarelo. Por fim, ergueu os olhos. Então, Larissa, a sua situação não é apenas boa, é excelente, mas somente se não cometermos nenhuma bobagem. Que bobagem? Primeira, ligar para o marido e dizer que agora você é rica. Segunda, ameaçá-lo de processo por telefone. Terceira, publicar qualquer coisa na internet. Nem uma postagem, nem uma insinuação. Precisamos de silêncio, tempo e um plano claro. A doutora Márcia espalhou os documentos em leque sobre a mesa, com um gesto preciso, como quem embaralha cartas. A herança do seu pai é sua propriedade pessoal. Não bem adquirido em conjunto, não bem comum, somente seu. Roberto não tem direito algum sobre ela, mesmo que vocês ainda sejam formalmente casados. Ações, dividendos, cofre, tudo lhe pertence, e somente a você. Esse é o primeiro trunfo, e não o mostramos até o final. Ela apontou o marcador para a pilha de extratos da FS Consultoria Financeira. O segundo trunfo são essas transferências. Seu marido, ao longo de 2 anos e meio, sistematicamente desviou recursos da conta conjunta para a empresa dele. Isso configura a administração desonesta dos bens do casal. Na divisão em caso de divórcio, o juiz leva isso em conta e pode reduzir a parte dele, e ainda podemos cobrar esses valores numa ação separada. Dependendo do que o perito constatar, isso pode ter desdobramentos além da esfera cível. E o terceiro trunfo? O terceiro, ele mesmo foi embora e levou o dinheiro. Isso está registrado. A mensagem dele, se vire sozinha, é na prática um reconhecimento de que agiu com intenção. Guardou? Sim. Tire uma cópia autenticada em cartório da tela. Amanhã mesmo, print de tela autenticado pelo tabelião. É um documento. Um print simples no celular não vale nada. Larissa tirou um caderninho da bolsa e começou a anotar. A doutora Márcia acenou com a cabeça, aprovando. Ao que parecia, nem todos os clientes chegavam com caderninho. Agora, em ordem. O que você precisa fazer imediatamente? Primeiro, abrir uma nova conta só em seu nome e transferir para lá os recursos da herança. Nem um centavo deve cair na conta conjunta, senão surge confusão na hora da partilha. Segundo, tirar cópias autenticadas em cartório de absolutamente todos os documentos do cofre. Os originais de volta ao cofre ou num cofre do banco. As cópias comigo. Terceiro, entrar com o pedido de divórcio. Vou preparar. Você só vai precisar assinar. Ela tirou os óculos, limpou as lentes na beira do paletó e olhou para Larissa de frente. E quarto, o mais importante, silêncio. Deixe Roberto achar que você está destruída. Deixe-o achar que ganhou. Deixe-o relaxar, começar a gastar, sentir-se dono da situação. Quanto mais tranquilo ele estiver,
mais erros vai cometer. E os erros de homens que se acham mais espertos que todo mundo são a melhor coisa que pode acontecer para o nosso caso. Larissa guardou o caderninho. Pela primeira vez em 2 dias, ela sentia que havia algo sólido sob os pés. Não chão ainda, mais uma passarela, instável e provisória, mas em que já era possível ficar em pé sem afundar. Doutora Márcia, disse ela já na porta, quanto custam seus serviços? Para começar, 30 mil. Depois, conforme a situação. Larissa acenou com a cabeça. 30 mil. No cartão dela havia R$ 342, mas no cofre bancário havia uma herança que o pai havia acumulado a vida toda, e ela gastaria exatamente o necessário para se proteger. Como ele queria. Ela saiu do centro empresarial, passou pela farmácia e pela loja de material hidráulico, dobrou em direção ao ponto. No bolso do casaco estava a chave de latão, e Larissa a apertava enquanto andava, como um amuleto, como um lembrete, como a mão do pai guiando-a por tudo aquilo, sem soltar. Roberto Faria Camargo passou os primeiros 3 dias da nova vida num estado que ele próprio chamaria de triunfo. Apartamento alugado num condomínio novo à beira do rio. Reforma nova, janelas panorâmicas, máquina de lavar moderna com painel digital que ele não sabia usar, mas que causava impressão. Viviane andava pelos cômodos descalça, tocando as paredes, abrindo e fechando armários. Roberto, quando a gente compra móveis de verdade, esse sofá parece de albergue. Vamos comprar, dizia Roberto. Vamos comprar tudo. Agora a vida vai melhorar. Viviane era o oposto de Larissa. 27 anos, gerente de vendas numa concessionária. Voz alta, gargalhada que enchia o corredor. Não suportava restaurantes baratos, usava só roupas com etiquetas que Roberto antes só via nas vitrines e era direta. Homem tem que sustentar, se não pode, para que ele serve? Roberto gostava disso. Depois de 14 anos com a quieta Larissa, que nunca pedia nada para si, comprava até o shampoo mais barato, Viviane lhe parecia uma versão diferente e certa da vida. Ao lado dela, ele se sentia importante, um homem que decide, que escolhe, que gasta. Tinham se conhecido 8 meses antes, na festa de aniversário de um colega. Viviane cantava no karaokê. Roberto ficou numa mesinha olhando. Depois ofereceu um drink, depois um jantar. Depois passaram a se encontrar às terças e quintas, quando Larissa trabalhava o turno da noite. Roberto mentia com facilidade. Dizia que estava retido no trabalho, que foi a um cliente, que a reunião se estendeu. Larissa acreditava. Ela acreditava em tudo que ele dizia. E nisso, pensava Roberto, estava o problema principal dela. O dinheiro da conta conjunta, 800 mil, ele transferiu para o seu cartão na noite anterior à partida. Estava sentado na cozinha do apartamento da capital, enquanto Larissa dormia e movimentava números no celular. 800 mil mais 1.700.000 na conta da FS Consultoria Financeira. Total, 2,5 milhões. Dava para 6 meses. E depois viria o novo cargo, novos projetos. Roberto confiava em si mesmo. Sempre havia confiado, mesmo quando não havia motivo para isso. Nos primeiros dias ele aguardava ligações de Larissa. Estava preparado, tinha ensaiado as frases, treinado o tom, condescendente, mas não cruel, para que ela chorasse um pouco, suplicasse e no final se conformasse. Mas as ligações não chegavam. Nenhuma. Nenhuma mensagem chorosa, nenhuma histeria no aplicativo, nenhuma ligação por conhecidos em comum. Silêncio. Roberto concluiu que a mulher estava em choque. Se recuperaria em 1 semana e começaria a ligar, a pedir. Era sempre assim. No 4º dia ligou a mãe. Dona Teresa morava sozinha num apartamento de 2 cômodos na periferia. Tinha um gato e assistia a todos os programas policiais da televisão. O feitio dela era direto como trilho de trem, dizia o que pensava sem embrulhos nem rodeios. Roberto, o que foi que você fez? Mãe, olá, também fico feliz em te ouvir. Larissa me ligou, despediu-se com muita calma, agradeceu pelos 14 anos e disse que vai entrar com o divórcio. Ela não chorou, Roberto. Não chorou nada,
voz igual, como se estivesse lendo num papel. É um mau sinal. Mãe, não se meta. Eu sei o que estou fazendo. Você não sabe. Você nunca soube. Você acha que é mais esperto que todo mundo, mas na verdade só é mais descarado. E meu filho, não é a mesma coisa. O descaramento funciona até a primeira curva e depois vira contra você. Roberto encerrou a ligação. A mãe sempre esteve do lado de Larissa desde o primeiro dia. Quando ele a apresentou, Dona Teresa disse: "Boa menina, boa demais para você, se for sincera." Roberto concluiu na época que a mãe estava brincando. 14 anos depois, ainda achava que ela exagerava. À noite, Viviane exigiu jantar num restaurante novo na cobertura de um shopping. Roberto abriu o cardápio no site, consumo médio de R$ 350 por pessoa, e concordou. Não porque quisesse, mas porque recusar para Viviane significaria 2 horas de silêncio gelado e portas batendo no banheiro. Com Larissa era mais simples. Ela cozinhava em casa e o jantar custava só os ingredientes. Roberto tentava não pensar nisso. Larissa, enquanto isso, vivia na casa dos pais e trabalhava. Toda manhã o ônibus até a capital, o turno no posto de saúde, à noite de volta. No trabalho, ela se comportava como de costume, aplicava soro, media pressão, preenchia fichas. As colegas notavam que ela havia ficado mais quieta, parado de conversar na sala de procedimentos entre um paciente e outro, deixou de ir ao refeitório no intervalo do almoço, levava um lanche de casa e comia sozinha na mesa da enfermagem. Mas ninguém enchia ela de perguntas. Em posto de saúde cada um tinha problemas demais. Só a chefe, Irina, mulher corpulenta, voz poderosa, hábito de falar de uma ponta à outra do corredor. A parou certa vez. "Larissa, espera. Você está bem? Emagreceu e os olhos estão vermelhos dia sim, dia não." "Estou me divorciando, Irina," respondeu Larissa curta. "Meu Deus, posso ajudar em alguma coisa?" "Não, obrigada. Vou me virar." Irina ficou parada, olhou para as costas dela, balançou a cabeça e foi para sua sala. No posto todos sabiam. Se Larissa disse que vai se virar, ela se vira. Ela era daquelas que não reclama, não transfere e não pede 2 vezes. Talvez fosse por isso que havia aguentado Roberto por tanto tempo. Estava acostumada a carregar em silêncio, sem mostrar o quanto pesava. Depois do trabalho, às consultas com a doutora Márcia, a advogada a recebia à noite, depois dos clientes do horário regular. E cada vez a encontrava da mesma forma: xícara branca de chá, marcador amarelo, pasta com anotações. O trabalho seguia metodicamente. A doutora Marcia montou uma cronologia de todas as transferências de Roberto para a FS Consultoria Financeira. Uma tabela de 3 páginas com datas, valores e descrições de pagamento. Preparou uma notificação extrajudicial. Enviou ao banco uma solicitação de extrato completo da conta conjunta nos últimos 3 anos. "O banco vai responder em até 10 dias úteis", dizia ela, fazendo uma anotação na agenda. "Nesse tempo terminamos de formalizar a herança e abrimos sua nova conta. Nada com pressa, nada forçado. Deixe seu marido viver tranquilo. Deixe-o gastar. Quanto mais gastar agora, menos vai poder esconder depois." Paralelamente, Larissa cuidava da herança. O tabelião para quem a doutora Márcia a encaminhou era um homem de meia idade com barba e olhos pacientes, do tipo que não apressa e não faz perguntas desnecessárias. Formalizou o inventário, autenticou cópias de todos os documentos do cofre e explicou o procedimento para a transferência dos direitos de acionista. Separadamente veio um avaliador que confirmou o valor da participação: R$ 23 milhões, valor de mercado na data atual. Um advogado especializado em direito societário, um rapaz jovem em paletó amassado, explicou que a participação podia ser vendida ou mantida, recebendo os dividendos. "Em torno de 2 milhões por ano", disse ele, folheando os relatórios da empresa. "Estável, nos últimos 5 anos sem oscilações. A fábrica funciona, tem pedidos, a gestão é boa." Eu, no seu lugar, não venderia. Larissa decidiu não vender. O dinheiro dos dividendos acumulados,
Os 4.800.000 que o pai havia guardado ao longo de 30 anos, ela transferiu para um novo fundo de investimento em renda fixa num banco sólido. Junto com o valor da própria participação, os 23 milhões, a herança totalizava quase 28 milhões de reais, uma soma que ainda fazia a cabeça de Larissa girar. Quando a atendente de caixa viu o valor da transferência, levantou os olhos para Larissa, uma mulher de casaco simples, bolsa surrada e mãos com marcas de luvas cirúrgicas, e piscou quase imperceptivelmente. Larissa sustentou o olhar. Ela já estava começando a se acostumar com a ideia de que a realidade é mais complexa do que parece por fora. Nas noites, depois de tudo, ela voltava para a casa no interior. A casa a recebia em silêncio, mas já não um silêncio vazio, e sim algo próprio, habitado. Larissa ligava a luz, colocava a chaleira, sentava à mesa. Às vezes apenas ficava sentada, ouvindo a casa ranger e estalar, como se conversasse com ela. Seu Antônio vinha toda noite, ora com um pote de leite, a vaca da vizinha Zélia, fresquinho de manhã, ora com um prato de salgadinhos. Minha mulher fez, não sei o que fazer com tanto. Ora simplesmente para tomar chá e conversar. Contava coisas sobre o pai que Larissa não sabia ou havia esquecido. Seu João se uma vez achou uma carteira na rua, contava seu Antônio, aquecendo as mãos na xícara. Bem cheia, com dinheiro. Qualquer um teria ficado. Eram tempos duros, os salários atrasavam meses. Mas ele foi até o endereço que constava na carteira e devolveu. O dono, um homem do mercado, enfiou uma nota na mão dele. Obrigado, homem honesto. O seu pai pegou o dinheiro, foi para casa e deu para sua mãe. Disse: Maria, ganhei. Honestamente. A sua mãe riu e te comprou uma bota de inverno, lembra? A rosa. Larissa lembrava. Tinha umas 10 anos na época e usou aquelas botas por 2 anos seguidos até o pé crescer demais. Ele sempre foi assim, continuava seu Antônio. Quieto, teimoso e honesto até parecer bobo. Só que não era bobo, Larissa. Era caráter. Raro hoje em dia, é verdade, mas sólido. Como carvalho. Curva, mas não quebra. Certa noite, quando eles estavam sentados na cozinha e escurecia lá fora, seu Antônio ficou em silêncio, pousou a xícara e falou mais baixo que o habitual. Ele me disse mais uma coisa. Um mês antes de morrer, quando já estava mal, fui visitá-lo. A gente sentou aqui, nessas mesmas cadeiras. Ele tossia, respirava com dificuldade, mas o olhar estava claro. E disse: Antônio, tenho um medo na vida, que a filha repita o erro da mãe, que perdoe tudo e aguente tudo. A mãe me aguentou, e eu na juventude também não era presente. Mas eu caí na razão e esse não vai cair. Esse é de outra raça. Foi exatamente isso que disse, de outra raça. E completou: se eu agora for falar com ela, só vou piorar. Ela é teimosa que nem eu. Vai dizer: não se meta, pai. E eu não vou me meter, mas vou deixar uma chave com você, por via das dúvidas. Tomara que não precise. Larissa ouvia e sentia que algo dentro dela ao mesmo tempo doía e se fortalecia. Como um osso quebrado soldando, doloroso, mas a cada dia mais sólido. Ela ficava quieta, só acenava com a cabeça, e seu Antônio não exigia palavras. Era daqueles que entendem o silêncio melhor do que a fala. Passaram-se 3 semanas. Larissa vivia pela rotina. Trabalho, advogada, casa, nada supérfluo, nenhuma ligação para Roberto, nenhuma palavra para conhecidos. A doutora Márcia estava satisfeita. Você é a cliente ideal, Larissa. Silenciosa e disciplinada. São raras. E então Roberto começou a ficar nervoso. O primeiro sinal foi uma notificação do banco. Está em andamento uma verificação na conta conjunta a pedido do segundo titular. Roberto leu a mensagem na tela do celular e sentiu algo se apertar desagradavelmente sob as costelas. Verificação. Pedido. Isso significava que Larissa não estava simplesmente sentada chorando. Ela estava fazendo alguma coisa, algo que ele não tinha previsto. 2 dias depois, ligou Fábio, ex-colega do departamento de análise.
Roberto, olha, aconteceu uma coisa estranha. Veio falar comigo um cara que se apresentou como assistente de uma advogada, perguntava sobre você. Mais precisamente, sobre sua FS Consultoria. Queria saber quando foi registrada, qual é a atividade, se tem movimentação. Não disse nada, claro, mas você tome cuidado. Alguém está cavando. Roberto desligou e ficou 1 minuto imóvel. A FS Consultoria Financeira era seu projeto secreto, uma conta separada para onde, ao longo de 2 anos e meio, ele havia transferido dinheiro da conta conjunta. Ninguém devia saber. Nem Larissa, nem a mãe, nem amigos, nem colegas. Como? Ele discou Larissa. Toques longos. Ele já estava pronto para ouvir o correio de voz, mas ela atendeu depois do 4º toque, com calma, sem pressa. Sim, Roberto. A voz era diferente, desconhecida. Não aquela voz a que ele estava acostumado, baixa, levemente pedindo desculpas, pronta a ceder. Essa voz soava como a de alguém que está em terra firme e não tem pressa para chegar a lugar algum. Larissa, a gente precisa conversar. Fala. Não por telefone. Vamos nos encontrar. Amanhã no apartamento, ao meio-dia. Tudo bem. Tom curto. Roberto baixou o celular e olhou para Viviane, que estava pintando as unhas no sofá, com os pés apoiados no apoio de braço. Quem ligou? Ela perguntou sem erguer os olhos. Trabalho, mentiu Roberto. Estava acostumado. No dia seguinte, ele chegou ao apartamento meia hora antes do combinado. Percorreu os cômodos. Tudo estava como havia deixado 3 semanas antes. Prateleiras vazias no guarda-roupa, cabides nus na barra, pó no parapeito. Só sobre a mesa da cozinha havia uma pilha de correspondência que algum vizinho havia enfiado sob a porta. Contas, panfletos de propaganda, fatura de luz. O apartamento cheirava a ar parado, sem vida. Roberto abriu a janela, sentou à mesa e ficou esperando. Ela chegou exatamente ao meio-dia. Tocou a campainha, embora tivesse as chaves, e aquela campainha, pequena e formal, disse a Roberto mais do que qualquer palavra. Ela não considerava mais aquele apartamento como seu lar. Roberto abriu a porta. Na soleira estava uma mulher que ele não reconheceu de imediato. Cabelo preso, um paletó escuro que ele nunca havia visto. Embaixo do braço, uma pasta de papelão. E o olhar, direto, tranquilo, sem sombra de pena, nem por ele nem por si mesma. Senta, disse Larissa, passando para a cozinha. Tenho pouco tempo. Roberto sentou. Ele próprio não entendeu como aconteceu. Ele, que por 14 anos havia mandado naquela casa, obedeceu como obedeceria a um superior numa reunião. Havia algo na voz dela que não deixava espaço para objeções. Larissa colocou sobre a mesa 3 pilhas de papéis, cada uma com cuidado, uma ao lado da outra. Primeira pilha, o pedido de divórcio e partilha dos bens adquiridos em conjunto. Segunda, os extratos das transferências para a FS Consultoria Financeira Ltda, que você registrou em seu nome 2 anos e meio atrás, e por meio da qual, durante todo esse tempo, desviou dinheiro da nossa conta conjunta. Terceira, o cálculo do valor que você me deve, com juros e correção monetária. Roberto olhava para os papéis e sentia o sangue abandonar o rosto. As folhas estavam numeradas, encadernadas, com marcadores e anotações. Não era uma crise da esposa traída, era trabalho profissional. Como você... Ele começou. Isso não importa. Ela o interrompeu. O que importa é o seguinte, você tem 2 opções. Primeira, resolvemos tudo amigavelmente. Você devolve o dinheiro desviado, assina o acordo de divórcio e nos separamos. Segunda, eu entro com tudo na justiça. Partilha, ressarcimento e representação criminal. Você escolhe. Roberto abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Larissa, escuta. Você tem 1 semana, disse ela, levantando-se. Daqui a 1 semana entro com os documentos, todos os documentos. Ela pegou a pasta, abotoou o casaco, já na porta se virou. E não tente movimentar os ativos da FS Consultoria. Minha advogada já encaminhou o pedido de bloqueio preventivo. Se tentar mexer, só piora.
A porta fechou suavemente, sem bater. Roberto ficou sentado à mesa da cozinha. Lá fora chovia. Na pia, a torneira pingava, cadenciada, monótona, como um metrônomo. Roberto sentado, ouvindo essas gotas, e pela primeira vez em muito tempo, não tinha nada a dizer. Viviane foi embora 3 dias depois. Roberto nem percebeu logo o que estava acontecendo. Voltou à noite do banco, onde tentara em vão descobrir se era possível levantar o bloqueio das contas da FS Consultoria, e a encontrou no corredor com uma mala. A mesma mala que ele havia comprado para ela na 2ª semana de convivência. Azul turquesa, com rodinhas e zíper brilhante. "Você vai aonde?" perguntou ele, embora já soubesse para onde. Viviane fechou o zíper, endireitou-se, ajeitou o cabelo. O rosto estava tranquilo, profissional, como o de uma gerente que está encerrando uma negociação. "Roberto, não quero fazer parte de tudo isso. Processos, advogados, contas bloqueadas, não era nisso que eu me inscrevi. Viviane, eu resolvo. Me dá um tempo, vou acertar tudo." "Você acertou." "Mal acertou." Ela ergueu a mala e as rodas bateram no batente. "Preciso de um homem estável, não de um réu aguardando julgamento. Tchau." Ela pegou os brincos que Roberto havia dado a ela na semana anterior. Simplesmente tirou a caixinha da prateleira e colocou na bolsa, como se fossem seus. Chamou um táxi. Roberto ficou parado junto à janela, viu o carro chegar à frente do prédio, viu Viviane colocar a mala no porta-malas, viu-a sentar no banco de trás sem olhar para trás. O carro se fundiu ao tráfego e desapareceu. 24 dias de nova vida. Do triunfo ao apartamento alugado vazio, com a máquina de lavar moderna com painel digital que ele nunca havia aprendido a usar. Roberto se sentou no sofá, aquele mesmo que Viviane chamava de albergue. Ficou olhando para o cabide vazio no corredor, para o copo com o batom dela na pia do banheiro. Esqueceu ou não quis levar. Pegou o celular, rodou nas mãos. Não havia com quem falar. Amigos? Tinha. Mas não daqueles a quem se liga com esse tipo de novidade. Colegas, muito menos. Larissa? Nem pensar. Dona Teresa ligou como se tivesse sentido. Ela sempre tinha faro para os momentos difíceis na vida do filho. "Então, sabidão, começou a nova vida? Está gostando?" "Mãe, por favor. Agora não." "E quando?" "Quando te despejarem do apartamento por falta de pagamento. Quando o juiz te condenar." "Vou te dizer uma coisa, Roberto, e não vou repetir. Você largou uma mulher decente que por 14 anos lavou suas camisas, fez comida para você e aguentou seus desaforos, e ela acabou sendo mais inteligente e mais forte que você. Agora vive com esse conhecimento." Roberto quis encerrar a ligação, mas não encerrou. Não tinha forças nem para isso. Dona Teresa fez uma pausa e acrescentou: "Olha, se quiser conversar como gente, vem aqui. Te sirvo de comer, mas pena não vou ter." A ligação caiu. Roberto colocou o celular no sofá, recostou-se e fechou os olhos. Na cabeça giravam os números. Aluguel 45 mil. A advogada já havia recebido 120 de adiantamento. As contas da FS Consultoria bloqueadas. No cartão restavam 300 e pouco. Uma aritmética bonita para um analista financeiro que se achava mais esperto que todo mundo. O dinheiro Roberto não devolveu no prazo. Não porque não quisesse, embora também não quisesse, mas porque não podia. Contas bloqueadas, recursos livres inexistentes, e não havia de quem ou com que garantia pedir emprestado. Larissa, como havia prometido, entrou com os documentos. O processo foi distribuído e a audiência marcada para 2 meses depois. Antes disso, a doutora Márcia já havia conseguido medidas cautelares em todas as frentes. Contas da FS Consultoria bloqueadas e restrição de alienação sobre a parte de Roberto no apartamento do casal. Os 2 meses se arrastaram devagar. Larissa continuava morando na casa dos pais, trabalhando no posto de saúde, indo às consultas com a advogada. Seu Antônio trazia notícias do bairro e salgadinhos da mulher. E essas noites na cozinha da mãe, com chá da chaleira das flores,
se tornaram para Larissa uma espécie de apoio. Não grandioso, não solene, mas quieto e confiável como o próprio velho. A audiência aconteceu numa quarta-feira, num fórum cinzento e burocrático, com corredores ecoantes e cheiro de linóleo. Larissa compareceu com a doutora Márcia, Roberto com seu advogado, um rapaz jovem em terno caro, que falava muito, rápido e com confiança. Confiança demais. Assim falam os que esperam que a insistência substitua os argumentos. O advogado de Roberto construiu a defesa sobre uma única tese. As transferências para a FS Consultoria eram atividade empresarial legítima e Larissa, ao assinar o contrato de conta conjunta, havia efetivamente aprovado todas as operações realizadas nela. Falou de modo organizado, citou artigos e incisos, espalhava papéis como um mágico. A doutora Márcia ouviu em silêncio, com as mãos sobre a pasta. Quando o advogado terminou, ela se levantou e, em 15 minutos, desmontou a argumentação dele parte por parte. A voz era baixa, mas a sala ficou em silêncio. Até a secretária parou de digitar. Ela apresentou as cópias autenticadas das transferências, com a comprovação de que Larissa não havia sido informada sobre a existência da FS Consultoria. Demonstrou que Larissa não era sócia nem beneficiária da empresa, não havia dado consentimento para as transferências e desconhecia por completo o registro da sociedade. Em seguida, colocou sobre a mesa as declarações de imposto de renda de Roberto. Em 3 anos, os rendimentos da FS Consultoria não haviam sido declarados, nem um centavo. O que significava que Roberto não apenas havia desviado dinheiro da família, como também o havia ocultado do fisco. A juíza, uma mulher de meia-idade com uma mecha branca e olhos atentos, ouviu as duas partes, fez algumas perguntas esclarecedoras e se retirou para deliberar. 40 minutos depois, ela voltou com a decisão. Os bens comuns seriam divididos levando em conta o comportamento desonesto do réu. Roberto ficou obrigado a restituir a Larissa R$ 1.200.000, valor correspondente à metade dos recursos desviados para a FS Consultoria, uma vez que a outra metade já havia sido considerada no cálculo da partilha geral do patrimônio do casal. O apartamento adquirido durante o casamento ficaria com Larissa, mediante o pagamento de uma indenização a Roberto, cujo valor o tribunal reduziu substancialmente em razão da dívida reconhecida e do comportamento desonesto comprovado. Roberto saiu da sala pálido com a pasta debaixo do braço. O advogado dele caminhava ao lado dele, dizendo alguma coisa sobre recurso, prazos, nuances processuais. Roberto não ouvia. Olhava em frente para a parede cinzenta do corredor, pensando que a mãe tinha razão. Ele não era mais esperto, era mais descarado, e a cara de pau que funcionara por 14 anos havia finalmente apresentado a conta que ele não podia pagar. Larissa saiu logo depois. Minutos depois, a doutora Márcia lhe deu um aperto de mão, rápido, sem palavras desnecessárias, como se dá a mão a um colega após um trabalho bem feito. Parabéns, Larissa. O caso está encerrado. Obrigada, doutora Márcia, por tudo. Agradeça ao seu pai. Ele fez o trabalho principal muito antes de mim. Larissa saiu para a escada do fórum, parou e inspirou. Cheirava a folhas molhadas. O outono já havia tocado as árvores ao longo da avenida, e as folhas amarelas cobriam o asfalto como moedas espalhadas. 6 meses se passaram. Larissa estava sentada na varanda da casa dos pais, tomando o café da manhã na xícara branca com borda azul da mãe, levemente lascada na borda. A casa havia mudado nesses meses. Telhado novo de telha escura, paredes caiadas, janelas largas que Larissa mandara instalar no lugar das velhas para ter mais luz. Ela não derrubou a casa nem redesenhou a planta. Reformou o que havia. Manteve as paredes, manteve a cozinha da mãe, até as cortinas, aquelas mesmas amareladas. Lavou, engomou e pendurou de volta. Elas ficaram frescas e brancas, e o sol da manhã as atravessava com uma luz suave e difusa. No terreno verdejava um jardim jovem, 6 macieiras e 4 cerejeiras,
plantadas na primavera. Larissa cavou os buracos ela mesma, carregou as mudas, regou sozinha, enquanto seu Antônio ficava ao lado dando instruções. Cave mais fundo, Larissa. As raízes precisam de espaço. E não seja mão fechada com o adubo. Árvore não é gente. Do cuidado só fica mais forte. Seu Antônio, não fique com esse vento. A coluna... Tenho 72, não 102. Resmungava ele, pegando a pá de volta. Ainda dou conta. A participação na fábrica Larissa manteve. Não vendeu, nem quando o dinheiro era necessário para a reforma, nem depois quando a advogada sugeriu investir em imóveis. Era a memória do pai. E Larissa decidiu que memória não se vende. Os dividendos chegavam à conta todo trimestre, quietos, estáveis, como tudo que seu João havia deixado. Com parte deles, ela abriu um pequeno consultório de reabilitação no bairro. Alugou o espaço do antigo posto de saúde que ficava vazio havia 3 anos, reformou, colocou uma maca, uma mesa de massagem, um aparelho de fisioterapia. Chamou de Esperança. Não em homenagem ao sentimento, mas à vovó, mãe do pai, que depois de tempos muito duros, ficou sozinha com 3 filhos e os criou a todos sem dobrar as costas. Os pacientes vieram logo, em sua maioria moradores idosos das redondezas. Chegavam com dores nas costas, nos joelhos, sequelas de derrame. Larissa atendia cada um pessoalmente, e logo correu o boato. No bairro, havia uma enfermeira que não só trata, ela ouve. As vovozinhas ficavam depois das sessões, contavam sobre os netos, sobre a horta, sobre a pressão. Larissa servia chá e acenava com a cabeça. E esse chá e essa atenção às vezes curavam tanto quanto a massagem. Dinheiro havia de sobra, mas Larissa não mudou. Não comprou carro caro. Andava no velho que achou num anúncio por um valor razoável. Não voou para resort algum. Passou as férias em casa, pintando a cerca e transplantando peônias. Não se cobriu de ouro. Usava a corrente da mãe com uma cruzinha e o relógio do pai que havia encontrado na pasta de couro do cofre, embrulhado num lenço. Nas noites, ela se sentava na varanda com uma xícara de chá e olhava o sol se pondo atrás das árvores. Nesses momentos, ela mentalmente conversava com o pai, não em voz alta. Simplesmente pensava, se dirigindo a ele, como havia se acostumado a fazer em vida. Consegui, pai. Você tinha razão. Consegui. O vento mexia nas cortinas engomadas da janela aberta, e Larissa às vezes achava que era uma resposta. 1 ano depois do divórcio, ela se sentou à mesa, aquela mesma da mãe com a toalha bordada, e escreveu uma carta. Não eletrônica, não por mensagem, de verdade à mão numa folha de papel, com a caneta que havia encontrado na gaveta da mesa do pai. Pai, você não me deixou dinheiro, você me deixou uma lição. Uma lição de que amor não é paciência, amor é proteção. Você me protegeu mesmo quando não estava mais aqui. Você sabia que eu ficaria em silêncio por tempo demais, e se preparou. Não para que eu caísse mais suavemente, mas para que eu me levantasse. Mãe dizia, aguente e tudo se arruma. Você dizia diferente, você dizia não aguente, prepare-se. Você tinha razão. Me perdoe por ter entendido tarde demais. Chamei o consultório de Esperança em homenagem à vovó. Ela aprovaria, me parece. Ela também certa vez endireitou as costas e seguiu em frente. Aparentemente isso é hereditário. Não o dinheiro, não as ações, mas essa capacidade de não se quebrar. Te amo, pai. Obrigada pela chave. Larissa dobrou a carta, colocou na caixinha de madeira da mãe, de tampa entalhada, e pôs na prateleira ao lado da fotografia. Na foto, o pai estava em frente à entrada da fábrica. Jovem, de camisa xadrez, semicerrava os olhos por causa do sol. Ao lado estava a mãe, segurando o braço dele e sorrindo com aquela expressão de quem tem a vida toda pela frente. Lá fora, anoitecia. No bairro as luzes se acendiam, amarelas, quentes, uma por uma em cada casa. Seu Antônio acenou do outro lado da cerca, o que significava que a mulher havia feito mais salgadinhos e ele estava trazendo o prato coberto com o pano de prato. E ia resmungar que Larissa estava magra
e come mal. Ela sorriu, jogou o casaco sobre os ombros e saiu para a varanda. A noite estava quieta, cheirava a flor de macieira e terra fresca. Em algum lugar atrás das casas latia um cachorro. Na casa do vizinho tocava um rádio. Pela estrada passou um ciclista e tilintou o sino. Larissa estava na varanda de sua casa, da casa do pai, da casa da mãe, de sua casa, e sentia que finalmente estava no lugar certo. Não vítima, não milionária, simplesmente Larissa, uma mulher que parou de suportar e finalmente se tornou ela mesma. Obrigado por nos ouvir. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Sempre lemos os comentários com muito carinho, então deixem aqui o que acharam da história. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal.